Agora sim, eu quero saudar a amada Igreja com a bendita paz do Senhor. Amém? Eu tenho pensado muito sobre a paz do Senhor. A paz do Senhor é algo que nós realmente não conseguimos compreender com a nossa mente, somente com o nosso coração. A forma como Deus acalma o nosso coração no meio das tempestades, quando estamos aflitos, a forma como Deus nos sussurra, eu estou aqui, é algo que realmente é incompreensível ao resto do mundo. E no tempo de Natal eu pensei muito sobre Maria. Maria, quando foi visitada pelo anjo do Senhor, não é? Em que o anjo lhe disse que ela iria conceber sem ter conhecido homem algum.
uma adolescente, porque Maria teria muito provavelmente menos de 18 anos nesta altura, e a forma como ela recebeu a mensagem vinda do Senhor, a forma como ela se predispôs a aceitar aquilo que o anjo lhe veio dizer da parte do Senhor. E a forma serena com que ela conferia todas as coisas no seu coração faz-nos pensar, não é? Maria podia ser apedrejada até à morte, podia ser desconsiderada por parte do seu noivo, e ela sabia que isso era um risco, mas mesmo assim Maria tinha paz no seu coração. E nós realmente devemos pedir esta paz diariamente ao nosso Deus. E é com esta paz que a Bíblia nos ensina a saudar a Igreja do Senhor, e é com esta paz que eu vos quero saudar esta manhã. Quero saudar também todos os nossos irmãos que estão em casa e que nos ouvem, e que realmente se encontrem bem e que o Senhor vos abençoe ricamente também. Quero chamar aqui o Miguel para ele nos dirigir em oração. Pai do Senhor, igreja, vamos orar. Deus Pai, glorioso Deus, te agradeço, Senhor, por mais um dia perfeito, mais um dia maravilhoso, com o brilho do sol. Deus Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que temos. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem misericórdia de cada vida que está aqui, que está lá fora, Pai. Deus Pai, neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos proteger. A gente está numa época muito difícil. Deus Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Deus Pai, nos ajuda, nos abençoa, de modo que podemos ser abençoados e abençoar nossos amigos, nossa família e pessoas que não conhecemos, Pai. Deus Pai, nos une cada vez mais e nos ajuda, Senhor, a ser pessoas melhores, pessoas como Tu. Neste momento, Pai, também te peço que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor abre a nossa mente, limpa os nossos ouvidos, que a gente realmente pode acreditar e aceitar a palavra que vai ser dada hoje. Aceita o nosso culto, Pai. Aceita o nosso louvor. Eu que te peço humildemente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar o nosso culto com o número 2. Entrarei na presença do Senhor com gratidão. Eu queria que aguardássemos. A Lia vai começar todos os hinos, que é para não começarmos fora do tom, está bem? Portanto, ela vai começar e nós depois seguimos. Pode ser assim? Na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele faz.
Os irmãos podem fazer o favor de sentar? Eu convido os irmãos a acompanhar a minha leitura em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O capítulo começa dizendo: O Senhor é o meu pastor. Isto demonstra a relação que Deus tem e quer ter com cada um de nós. Depois continua dizendo: Nada me faltará, que significa o suprimento e o auxílio. Deitar-me faz em verdes pastos, simboliza o descanso e o conforto que a presença de Deus nos faz sentir. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isto refere-se ao refrigério que sentimos na alma. E mais à frente diz: refrigera a minha alma, que simboliza a cura. Guia-me pelas veredas da justiça. Refere-se à direção e ao rumo que devemos tomar, sendo Deus o nosso guiador. Por amor do seu nome. Isto significa o propósito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E refere-se à aprovação. Não temeria mal algum. Significa a proteção, ou seja, para além de provação, Deus também traz proteção às nossas vidas. Porque tu estás comigo, mostra a sua fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isto refere-se à esperança que nos é dada pelo nosso Deus. Unges a minha cabeça com óleo, demonstra a consagração, e o meu cálice transborda, que simboliza a abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isto simboliza a bênção. E habitarei na casa do Senhor, que demonstra a segurança e o conforto que é estar na casa do Senhor. E mesmo no final, nós vemos que o capítulo termina dizendo: por longos dias, que simboliza a eternidade. Amém. Que realmente o Senhor seja o nosso pastor, não é? E que os nossos olhos estejam postos na eternidade. Vamos continuar a louvar o Senhor com o número 233. Sentimento mais
no coração de quem já conhece a Jesus. Isto não quer dizer que estejamos sempre alegres, não é? Mas nós devemos estar alegres no Senhor. As circunstâncias da vida, por vezes, deixam-nos tristes, mas isso não deve entristecer realmente a nossa alegria no Senhor, não é? Nós às vezes ficamos tristes com as pessoas, às vezes ficamos tristes com as circunstâncias, mas nós nunca devemos estar tristes com o nosso Deus. Número 45. Aqui diz: a minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. E eu queria pedir aos irmãos, como nós não nos podemos saudar com abraços e com beijinhos que o povo português tanto gosta, eu gostaria que esta parte da igreja saudasse aquela com um aceno. Basta um aceno, não é? E um aceno e um sorriso, com os olhos neste caso, porque com a boca ninguém vai ver, não é? Então, a minha vida Jesus já transformou, e eu posso te saudar com a paz do Senhor. Está bem? Transformou, que assim seja com todos nós, não é? Vamos continuar com o número 200. Meu olhar a ti dirijo, a teu lado eu quero andar, ergo as minhas mãos para te encontrar, o meu coração quer cantar. Teu nome louvar, bem dizer-te assim, pois tu és fiel sem fim. Contemplo a tua glória, tua vida me aviva a fé. Alegria e paz inunda o meu ser, tu és todo o meu viver. A tua bondade eu vou proclamar, as bênçãos que tens para dar. Meu olhar a ti. Sim.
a cantar isto, mas com um espírito de oração e realmente de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Tem palavras realmente muito fortes. A teu lado eu quero andar. Isto é realmente uma determinação que nós estamos a revelar ao Senhor. O teu nome louvar e bem dizer-te, pois tu és fiel sem fim. E depois diz, alegria e paz inundam meu ser. Tu és todo o meu viver. Nem sempre é fácil nós pormos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, mas é isso que Ele nos pede, realmente. É que Ele seja o primeiro nas nossas vidas. Portanto, vamos voltar a cantar, mas com um espírito de oração e que realmente possamos revelar isto ao nosso Deus e que Ele nos ajude realmente a termos vidas a vivermos vidas desta forma. Meu olhar a ti dirijo, a teu lado eu quero andar, e nas minhas mãos para te encontrar, meu coração quer cantar, teu Vamos orar. Querido Deus e bendito Pai, muito obrigada, Senhor, por na manhã deste dia podermos estar na Tua casa de oração, podermos ver os nossos irmãos na fé. Obrigada, Senhor, por podermos ter liberdade de ler a Tua palavra, meditar, falar de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pela saúde que Tu nos tens dado. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia e a Tua bondade que realmente inundam as nossas vidas todos os dias, Senhor. Obrigada, Senhor, por cuidares das nossas famílias, Senhor. Obrigada, Senhor, por realmente inundares os nossos corações e as nossas vidas com a Tua paz. Mesmo, Senhor, que todas as notícias, Senhor, que nos rodeiam, nos possam colocar em alvoroço, Senhor. Mas Tu realmente, Senhor, sossegas a nossa alma. E nós te estamos muito gratos por isso. Pedimos, Senhor, a Tua orientação para este culto, Senhor. Tudo o que vai ser feito seja para louvor e honra do Teu nome, Senhor. E que realmente, Senhor, nós possamos sair daqui mais enriquecidos, Senhor. Toda a palavra que vai sair da boca dos homens, Senhor, seja realmente dirigida pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E toque cada coração de uma forma especial. Pedimos pelos nossos irmãos que estão em casa, Senhor, que não podem estar aqui conosco. Realmente eles se possam sentir também abençoados, Senhor, e possam sentir a Tua paz, Senhor, e prazer, Senhor, em estar na Tua presença. Pedimos-te tudo isto e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou chamar agora o Tomás. Ele vai ler um salmo para nós.
Saúde a Igreja com a paz do Senhor. Amém. Podemos abrir as nossas Bíblias no Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me apagará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que prefere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraijar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Obrigada, Tomás. É interessante que neste Salmo de Davi, na minha Bíblia diz no título, modelo de bom rei. Não tem que ser só modelo de bom rei, pode ser modelo de bom crente, não é? E Davi faz aqui 4 determinações. No versículo 1, ele diz: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Então, ele faz uma determinação que é de louvar ao Senhor, de cantar realmente a bondade e a justiça do Senhor. Temos uma segunda determinação no versículo 2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Ele faz a determinação realmente de se comportar sabiamente, não é? E isso era realmente algo que era desejado por parte de um rei e é também desejado por parte de um bom crente. A terceira determinação está no versículo 3 e 4, que diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Ele faz a determinação aqui de se abster da maldade. E nós devemos fazer isto todos os dias, nas nossas vidas também. Abstermos-nos da maldade. E depois faz uma outra determinação do versículo 6 ao versículo 8. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo e andem em reto caminho, e esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Mais uma determinação. A determinação de fazer separação entre justos e injustos. E o Senhor faz isto também, não é? O Senhor, durante este tempo da graça, Ele deseja que todos os homens se salvem, que todos os homens deixem de lado a injustiça, a maldade
e se voltem para Deus e aceitem o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Isto é o que o Senhor deseja, mas nós sabemos que realmente o inimigo das nossas almas não permite que realmente todos venham ao conhecimento da salvação. Há algo também que me chama a atenção neste salmo, que é uma palavra, que é integridade. Eu estive a ver esta manhã o que é que integridade queria dizer, e diz que significa a qualidade de alguém ou algo ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, de ética, educada, briosa, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. É justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. A integridade é uma escolha pessoal, é um compromisso infalível e consistente em honrar valores e princípios éticos, morais e espirituais. Eu li uma história de um homem de 84 anos que vivia já num lar para idosos, isto nos Estados Unidos, e quando transportaram os pertences daquele homem para o lar, trouxeram várias roupas, algumas com muitos anos, e uma altura esse velhinho, quando foi usar um casaco que já não usava há muitos anos, encontrou dentro do bolso uma multa que tinha mais de 40 anos e que ele nunca tinha pago, uma multa de excesso de velocidade. E esse velhinho pegou na multa, viu qual era o valor, meteu dentro de um envelope e enviou para o Departamento de Trânsito para fazer o pagamento da multa. Esta história foi contada não pelo velhinho, foi contada por os polícias que trabalhavam no Departamento de Trânsito, porque ficaram admirados como é que alguém, passado quase 50 anos, se lembraria de pagar uma multa, não é? Principalmente já no final da sua vida. Isto mostra integridade, não é? Aquele homem só não tinha pago a multa até ali porque se tinha esquecido dela. Mas quando ele viu que estava em falta, ele foi cumprir com o seu pagamento. O mundo não está habituado à integridade. Cada vez mais as pessoas fogem a impostos, não é? As pessoas fogem aos seus pagamentos, àquilo que é devido. Aqui há uns meses atrás eu tive uma reunião numa imobiliária, porque temos um imóvel à venda, e eu pensei que nos tinham chamado lá para negociar o preço, pensei eu. Mas afinal não. Quando chegámos lá, perguntaram-nos se nós já tínhamos contactado algum contabilista. E eu disse, mas precisamos de um contabilista para vender um imóvel? Sim, porque depois vocês vão ter que pagar as mais-valias. Sim, mas isso é depois da venda do imóvel, não é antes da venda do imóvel. Sim, mas vocês têm que ver por quanto é que querem registar a venda. Eu disse, nós queremos registar a venda por aquilo que vamos vender. Mas isso vai-vos obrigar a pagar muitas mais-valias. Eu disse, mas o valor da venda não chega para pagar as mais-valias? Ah, sim, claro que chega. Então é isso que nós queremos fazer. Irmãos, o mundo não está habituado à integridade. E nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Nós é que vamos parecer os extraterrestres, não é? Mas a nossa consciência diante de Deus deve estar limpa. Nós devemos apresentar-nos diante de Deus de coração puro, não é? E se realmente temos defraudado alguém, devemos pedir perdão ao Senhor. E se podemos restituir, temos que restituir. Esta é a nossa obrigação como cristãos. É isto que o Senhor nos pede. Não é?
vamos realmente colocar estas determinações que o salmista Davi colocou neste salmo, vamos colocá-las também neste novo ano para nós. Vamos ficar determinados a louvar ao Senhor, a comportar-nos sabiamente, a abster-nos da maldade e a fazermos a distinção entre justiça e injustiça. Vamos terminar agora com o número, não é terminar, afinal, vamos cantar o 491, Cristo é meu. Vamos agora cantar o número 3 e depois eu passo a palavra à tia Gina. Jesus vai derramar.
só dizer aos adolescentes que hoje estamos no culto aqui, está bem? Bem-vindos em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo, e que a paz e o amor do nosso Deus seja com todos nós aqui nesta manhã. E também quero saudar todos os irmãos que estão a assistir através da internet, estão privados de vir aqui à casa do Senhor, que muitos estão enfermos, e nós dizemos que continuamos a orar por eles para que o Senhor atue na sua doença e os cure totalmente, e que o Senhor os abençoe hoje e sempre. Não era eu que devia estar aqui esta manhã, mas sim o meu marido, mas devido a um problema físico que o impossibilitou de vir, cá estou eu. Uma substituição, mas é assim. Agora vamos orar e agradecer a Deus por estes momentos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estes momentos maravilhosos que já passamos aqui na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida aqui presente e todos quantos nos escutam, e que a tua palavra, Senhor, vá germinar nos seus corações e fazer o que te apraz, Senhor. Que continuemos aqui de coração aberto, Senhor, para ouvir atentamente a tua palavra, e que tudo o que façamos ou digamos seja para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Vamos ainda cantar o hino 218, Cristo, nome tão alto. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, e é o nosso glorioso Deus. 218. Oh
o Emmanuel, o Deus conosco, e que cada um de nós possa sentir sempre este Emmanuel nas nossas vidas. Vamos só abrir em Colossenses, na Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e vamos ler o versículo 16 e 17, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que seja esta a posição de cada um dos seus filhos aqui e em todo o mundo, que possamos fazer com agrado e com satisfação e com amor e com a orientação e a direção do nosso Deus. Amém? Vou agora chamar os que fazem anos: Eduardo Milhão, Gabriel Milhão e Jorge Sequeira. Não está ninguém, mas se existe aqui alguém que faça anos de vida ou de casado, pedimos para que se apresente. Já não está ninguém, vamos então cantar o hino 55 dos anos 55. Que eles possam estar a ouvir e pelo menos sentir que o Senhor e a Igreja não se esquecem de quem quer que seja. Graças
nossos corações sejam sempre reconhecidos pelo amor do nosso Deus e que sempre possamos dar-lhe graças e bendizer o seu santo nome. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, por este momento em que nós aqui lembramos, Senhor, daqueles que fizeram aniversários, estão aniversariando no dia de hoje ou durante essa semana. Pai, continua abençoando eles e que eles continuem sendo bênçãos em suas casas, com saúde, com alegria, e derrama, Senhor, do teu poder, da sua proteção sobre cada um, para que eles possam ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Amém. Eu quero informar que terça-feira teremos a reunião de oração presencial e é sempre bom estarmos juntos para orarmos e intercedermos uns pelos outros, para que o Senhor nos abençoe e abençoe aqueles que fazem parte da sua igreja. Pois temos também na terça-feira o culto presencial e no domingo à noite através da internet. E também quero agradecer às irmãs que tiveram o privilégio e a boa vontade de participarem na angariação dos alimentos para as pessoas que necessitam. Continuamos nessa senda e que Deus nos abençoe, porque quando nós temos também devemos partilhar uns com os outros, especialmente com aqueles que nada têm. Que Deus nos abençoe e agora passo a palavra ao pastor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor e glorificá-lo através de hinos, mensagens que nós já temos ouvido. Ele já tem ministrado ao nosso coração e é interessante que foi falado aqui várias situações, lembrando até um pouco a mensagem que nós vamos falar, e eu quero chamar a atenção, principalmente da minha família, é que o Senhor está já falando com a igreja. Eu acredito muito na essência de cada igreja, porque o Senhor conhece o coração daqueles que estão aqui, estão em outra igreja. Isso significa que o que vem pela frente, independente o que seja, Ele já está falando com a igreja aqui. Nós entramos na primeira semana do ano, segunda, e vai pela frente, notícias assustadoras às vezes, mas eu percebi que desde sexta-feira, aliás, desde terça-feira, o irmão Eliseu estava aqui ministrando a palavra, o Senhor começou a tratar nosso coração. Na sexta-feira, exatamente a mesma coisa. Fala sobre perseverança, cuidado, oração. Ontem estive estudando, mas ao mesmo tempo entendi também um pouco da palavra dada às irmãs, que foi sobre Abacuque. E hoje de manhã o Senhor está ministrando ao nosso coração através de hinos. É interessante saber que, apesar da equipe montada, a única coisa que nós fazemos é ensaiar os hinos para agradecer a Deus. E só não sobe mais adolescentes aqui, porque eles ainda têm um pouco de vergonha. Mas eles vão subir. Mas nós vamos perceber que o Senhor usa todos e da maneira que quer para transmitir à igreja segurança nos momentos difíceis. E o Senhor tem falado novamente através dos hinos, através das mensagens. Então, eu também convido a você a perceber, está aí uma equipe passando as mensagens pela internet,
tanto aqui ao vivo, como os irmãos, o irmão Rubem, o irmão Eliseu, às vezes o irmão Miranda, nós, as irmãs, passam a mensagem buscada na Bíblia, vivido em família, e você pode ter a certeza que o Senhor está dando uma linha para você orar, para você se movimentar em cima daquilo que Ele falou para esta igreja. A igreja é de Cristo, mas você normalmente se come muito em restaurante fora, tem saudade da comida de casa. Eu digo isso porque eu sou testemunha de entender aquilo que Deus está falando para essa igreja. Observar em cada palavra, em cada mensagem, em cada hino que está sendo cantado. Nada que acontece dentro desta igreja é em vão. A oração de um irmão, porque é assim que Deus se revela. Ele está em cada um de nós. Então eu tenho que crer e perceber que quando o meu irmão, a minha irmã ora, quando a minha irmã ou o meu irmão escolhe um hino, quem é que está falando comigo através daquele hino? Aí sim eu estarei sabendo o que Deus tem planeado para a minha vida dentro desta casa onde eu tenho recebido alimento. Então, tudo isso eu tenho se alimentado muito através de todos os movimentos dentro da igreja. E eu quero encorajar você a buscar isso. Sei que é muito importante, às vezes, ouvir algo de fora, experiências ou testemunhos, como nós ouvimos aqui, sempre ouvimos, isso é ótimo. Não estou aqui condenando isso, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas o nosso Deus, Ele está falando, porque Ele sabe o direcionamento para mim e para você dentro desta casa. Ele cuida de nós como um pai, e Ele coloca-nos debaixo das suas asas. Amém? Eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem as vossas Bíblias em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, eu vou lendo já para nós ganhar um tempo. A partir do verso 14 ao versículo 14 ao 25, diz assim: Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitaram este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo,
esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Queridos irmãos, nós observamos aqui que Paulo está sobre uma situação de tempestade e relata muito bem o que tem acontecido durante essa tempestade. E o que fica claro aqui é que Paulo, um homem de Deus, já quase 2 anos e meio, que estava preso em uma prisão, sendo visitado, tudo bem, mas ali os governadores chegam, o rei da Cipre chega até ele, indaga e deixa que ele faça a sua defesa, e ele faz a sua defesa e prega a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa. Então nós vemos um preso pelas correntes, mas não em Deus, ele é liberto, tanto é que ele prega o seu testemunho, a sua defesa, e o rei Agripa vai dizer assim: por pouco, Paulo, você não me persuadiu a ser também um cristão, no momento que ele estava se defendendo. E aí eles conversam e dizem assim: se ele não tivesse pedido para ir a Roma, ele poderia ser solto. E aí embarcam ele no navio. Então, Paulo está nesse momento preso, aguardando julgamento, e ele, depois de fazer as defesas e não se resolver em nada, ele então é embarcado neste navio para poder ir até o imperador, porque ele pediu que ele julgasse a causa. Então, o rei diz assim: tudo bem, vamos mandá-lo. E foi incumbido a ele um delegado, um centurião chamado Júlio. Esse é interessante que, decorrer dessas passagens, ele observa Paulo, ele considera Paulo, respeita Paulo, mas não ouve Paulo. E também vamos observar que a viagem começa, já com muito tumulto. E Paulo, então, novamente fala com eles: olha, cuidado, está no capítulo 26, cuidado, porque vem aí tempestades, vamos tomar cuidado, atenção, se fosse vocês não íamos. Mas é interessante, irmãos, que no meio da tempestade está lá Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, aquele que viu Jesus em visão, recebeu informação de Jesus, e ele está ali. E a pergunta é: por que Deus não evitou a tempestade? E eu tenho certeza que muitos crentes estão fazendo essa pergunta: por que está acontecendo isso tudo? Se Deus é tão poderoso, nós estamos pregando a palavra, nós estamos fazendo missão, nós estamos indo na igreja, eu sou fiel, eu tenho pregado a palavra de Deus, eu tenho dado meu dízimo, a minha oferta, tenho ido falar do Senhor, tenho visitado. Por quê? Por quê? Por quê? São as perguntas que normalmente vêm à nossa mente. Mas se Paulo, com o ministério que ele tinha, acabado de pregar para as mais altas autoridades da terra que ele estava deixando, dado conselho àqueles que eram responsáveis por ele, homem de confiança, homem de aprovação, homem de exemplo, está passando por essa tempestade. Imagina eu, a minha família, imagine nós, crentes atuais. Então essa pergunta está sempre ecoando, e essa pergunta é feita normalmente à nossa consciência, quando a coisa não dá certo, quando não se faz nada. Mas Tiago vai dizer que o vento ele bate para onde ele quer, a força do mar e das ondas também. Então o vento
e a tempestade e as ondas são coisas naturais. O vento, a tempestade e as ondas são coisas naturais. Aí eu destaquei aqui algumas coisas sobre a tempestade que nós precisamos observar. A tempestade são inevitáveis. São inevitáveis. Não dá para evitar a tempestade. Não dá para evitar a tempestade. Você percebe, ela acontece. Nós sabemos agora, esse final de semana, está chegando, e está chegando aqui também, essa tempestade, que traz mais frio, complica mais as coisas. No arquipélago, que também é do país, desmoronou várias coisas. É inevitável. É inevitável. O vento e as ondas são naturais. Tempestades são imprevisíveis. Ninguém tem a dimensão exata do que vai acontecer, só sabe que vai acontecer. Você percebe através de aparelhos, apesar de observação a mais profunda, você não tem a dimensão daquilo que vai acontecer. Então é difícil evitá-la, porque a natureza, no seu ciclo normal, e também ela é imprevisível. A tempestade também é imparcial, e aqui eu vou usar uma palavra que Portugal toca a todos. Toca a todos. Tanto ao crente como ao não crente, quanto ao justo, quanto ao injusto, quanto ao que está livre, quanto ao preso, toca a todos. E tanto a natural, como a sentimental, como a espiritual, é para todos. Então ela é imparcial. A tempestade exige firmeza. E nós sabemos que se ela passar na feira, ela leva todas as barracas. Mas se ela passar entre os prédios que nós vemos, os edifícios continuam ali. Exige firmeza. Tempo de crise, aonde está a nossa firmeza? Aonde nossos pés estão firmados? Isso começa a trazer para nós pensamentos, reflexões, porque a pergunta o inimigo já fez. Por que aconteceu? Agora é preciso refletir na palavra do Senhor, observar a situação que nós estamos passando. Ela exige também, exige firmeza, não podemos nos acovardar, fugir, porque ela precisa ser enfrentada. Não tem como não ser enfrentada. Nós estamos no meio. Então não podemos nos acovardar. A tempestade também exige confiança. Confiança naquilo que onde você está, no que você está vendo, focar os olhos, atenção, tudo isso exige confiança. Será que eu coloco o meu pé ali? E você tem que confiar que quando você muda de lugar, aquele lugar é seguro. Isso tudo no meio da tempestade. Por isso que o Senhor tem sempre tratado o seu povo antes de entrar nos problemas, alertando o povo: cuidado onde você pisa, cuidado onde você toca, cuidado, cuidado. Então, quando tudo está fácil, é muito tranquilo ter confiança. Mas o Senhor tem sempre nos preparado para os dias difíceis. É nos dias difíceis que nós temos que ter confiança. E toda tempestade e crise nos ensina algo. Todas as tempestades. Pode ter certeza que essa vai ensinar muito nos lugares que ela passou. E a crise na minha vida, na sua vida, com certeza te ensina algo. Você sai dela muito mais maduro do que entrou. Muito mais experiente do que entrou. Muito mais pé no chão, cuidadoso, para não
causar os mesmos danos novamente. Romanos, e nosso querido irmão também leu aqui na sexta-feira, olha que interessante como o Senhor vai trazendo. Romanos 8, 28, apesar de tudo isso, da tempestade ser inevitável, imprevisível, imparcial, dela exigir firmeza, dela exigir confiança, dela trazer e nos ensinar qualquer coisa, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Aleluia. E pelo que eu observo aqui, todos nós que aqui estamos, somos crentes dessa igreja. Não temos aqui ninguém que é de fora e que não é crente. E quando eu olho para Ezequiel, o Senhor, quando vai falar com o profeta, ele diz assim: põe-te em pé e falarei contigo. Quando ele vai curar alguém que está longe dele, ele segura na mão, ele se abaixa para ver onde está deitado. Agora, com a igreja, com os seus servos, com aquele que precisa ter confiança, independente do que está vendo, precisa ter relacionamento, independente do que acha ou que deixa de achar. Muitas das vezes as nossas razões não são a mesma razão do meu irmão, portanto eu preciso me relacionar para entender o que eu preciso mudar. Me deixam para baixo. Ah, mas não acontece nada. Quantas vezes o Senhor prometeu e nada aconteceu? Eu estou esperando no Senhor há muito tempo. Eu estou. E se coloca numa posição de humildade, mas uma humildade que não busca. Uma humildade que diz assim: meu pai não faz nada, ninguém faz nada, eu estou aqui há tanto tempo sofrendo, ninguém faz nada. E aí o Senhor Deus fala a Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Colocar-se em pé é em cima disso que nós estamos pregando todos os dias, dos anos de crente que eu e você tem na casa do Senhor. Já é suficientemente que eu me coloco de pé. Basta uma palavra do nosso Deus: levanta-te, coloca em pé. Só uma palavra para que eu e você, independente das condições, se colocamos de pé. E o Senhor então começa a falar comigo e contigo. E não é a mesma palavra que Ele fala para um novo convertido ou um que não é convertido. Os momentos de luta e da tempestade que Paulo estava passando. Paulo já havia passado por mais 2 ou 3 naufrágios. Então ele já era experiente naquilo, em naufrágios. Ele sabia o que estava falando. E também o barco, muita experiência. Portanto, irmãos, se nós se colocarmos de pé e falar: Senhor, fala conosco. Pode dizer, Senhor, aquilo que nós vamos enfrentar, porque nós estamos na sua presença. E independente o que seja, eu não deixo de te adorar. Eu não deixo. Independente o que aconteça comigo, nem que ficam perguntando: cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Eu não vou te deixar. Independente quantas vezes e quantos canais na televisão vai dizer que está ficando pior, eu não vou te deixar, porque a minha confiança está em ti. Então nós entendemos, e Romanos vai dizer, sabemos que todas as coisas, aleluia, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Essa é a nossa esperança. E quando nós... O que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo durante essa situação? Que a história é longa, tem muitas coisas que nós podemos aprender, mas durante essa parte, o que podemos aprender com ele? Em primeiro lugar, usar o bom senso. Muitas vezes usa-se fé e esquece do bom senso. Isso não é falta de fé, é falta de cuidado.
Porque o Senhor, o mesmo que aumenta e cresce e faz brotar em nós a fé, também nos deu inteligência para se cuidar. Não é verdade? Nós estamos usando a máscara dentro da igreja porque nós estamos tendo cuidado. Não quer dizer que nós não temos fé. Nós temos bom senso. E Paulo usou o bom senso para alertar aqueles que iam embarcar no barco. Nós vemos no capítulo 10, no versículo 10, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Paulo já está avisando antes de entrar no barco. Não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Bom senso. Quando nós observamos Paulo vê o perigo e alerta e orienta. Nós precisamos observar aqueles que estão dizendo, olha, isso é perigoso. Cuidado que isso pode causar-lhe dano. Cuidado que você pode, então, observar durante esse tempo. Para que não entremos na tempestade. E aí, se houver cheiro de chuva, ventania, o céu começa a ficar escuro, visão, pode alguma coisa acontecer aqui, se eu for conversar, ou falar um pouco mais alto, ou querer as minhas razões, ou exigir qualquer coisa, pode vir tempestades. E Paulo está avisando os varões, cuidado. O Senhor avisa a igreja, cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós exigimos, com aquilo que nós achamos que temos por direito, porque nós não tínhamos direito nem pela salvação, e o nosso Jesus, misericordioso, abriu seus braços na cruz e nos deu ela pela sua graça. Então a nossa exigência, às vezes, não é a exigência necessária e verdadeira, mas porque eu quero, porque é necessário, eu tenho fé, mas eu não uso o bom senso, e isso me traz prejuízo, e prejuízo grande, é muito grande. Então nós podemos e temos a visão espiritual, o Espírito Santo habita em nós, para que não entramos em tempestades desnecessárias, entre eu e meu cônjuge, entre eu e o meu patrão, entre o patrão e o funcionário, entre eu e o meu companheiro. São as tempestades que nós enfrentamos, não é só o coronavírus. Então nós precisamos ter cuidado. Fé e responsabilidade estão juntas. Fé e responsabilidade estão juntas. Então toda vez, lava a mão, irmãos, essa máscara, cuidado, irmãos, é responsabilidade derivada da fé. O amor fraternal avisa, cuidado, filho, filha, né? Então nós entendemos isso. Mas, vamos cá ver uma coisa, não foi possível evitar a tempestade. Paulo avisou, não usaram o bom senso, entraram no barco, não foi possível. Aí o Senhor também tem ajuda para dentro da tempestade. E olha só que interessante, uma lição que a gente aprende: não gaste energia culpando ou se culpando por estar dentro daquela tempestade, ou tentando achar explicação. Por que eu estou aqui? Paulo, quando observa isso dentro do navio, porque houve sim, tanto é que ele fala no verso 21, havendo já muito que não se comia, e a fome traz desentendimento. É absurdo quando você vê o ser humano sem comer, sem se alimentar. Ele é capaz de virar canibal. É tremendo. Então a fome é uma das coisas mais terríveis da face da terra. Vai dizer assim: havendo muitos que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões,
ter me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitariam estes incômodos e esta perdição. Paulo, agora também na mesma situação, o mesmo que avisou lá atrás, com a mesma calma, com a mesma palavra. Olha, eu tinha falado para você, agora não adianta mais ficarem brigando, quem é a culpa? Vamos segurar, vamos se alimentar. Paulo aqui fala, é bom que se alimentem, faz tempo já que vocês não se alimentam. Agora entendemos que era um navio de carga, tinha comida lá dentro, tanto é que depois eles deitaram fora muitos trigos, tinha comida lá dentro, mas já observaram que quando nós tentamos culpar alguém, nós esquecemos até de comer. Quando nós tentamos achar soluções, nós perdemos o sono. Paulo está chamando a atenção a isso. No meio da tempestade não é hora de tentar achar explicações. É hora de se alimentar e de sobreviver. É hora de se alimentar e de sobreviver. Naquele tempo, Paulo estava falando assim, para tudo, comam, porque já faz muito tempo que nós estamos assim. Essa situação durou 14 dias, perdido dentro da água, em cima do mar, para lá e para cá, sem saber o que acontece. Paulo fala assim, para de acusar, se alimenta. E sabe o que o Senhor fala para a igreja? É o inimigo que é o nosso acusador. O alimento é a palavra e a oração. No momento da nossa tempestade, não vale a pena perguntar para minha esposa, por que nós estamos assim? Meu filho, por que nós estamos assim? E o filho perguntar para o pai, mas pai, por quê? Porque o senhor perdeu o emprego? Por que falta coisa em casa? O que vale a pena é se alimentar da palavra, colocar os joelhos no chão e dizer, Senhor, alimenta-nos com a tua palavra, porque nós precisamos passar por essa tempestade. Irmãos, é junto, não dá para fazer isso separado, não dá para fazer isso na sua casa, sozinho. É por isso que a igreja existe, porque tem alguém que é realmente sozinho pelas consequências da vida, mas não pode dizer que é sozinho quando olha para uma igreja dessa, que prega a palavra e vive a palavra. Eu tenho família, eu estou longe de casa, mas aqui está a família do Senhor Jesus Cristo, e aqui eu acharei conforto, aqui eu acharei confiança. Por isso que um telefonema, uma visita, um abraço, perguntar, tanto é que nós sentimos falta de poder tocar, irmão, como é que você está? Percebe? Porque a família necessita disso, convívio, estar juntos. Agora foi parado, não mexa nisso, mas fique nisso na tua mente. O próximo convívio que você tiver oportunidade, depois que isso tudo passar, glorifique a Deus, porque já é um milagre estar junto. Passou-se a tempestade. E aí, Paulo fala isso para aqueles varões. E olha que interessante o que vai dizer em Filipenses, capítulo 3, verso 12 e 15. Diz assim, Paulo falando também, não que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo, para que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira,
também Deus vô-lo revelará. Paulo está dizendo, para de ficar pensando no passado e tentando explicações. Para de se prender a coisas, não prenda a sua mente no passado. Não prenda a sua mente nos porquês. Olha para frente. Adiante está a promessa do Senhor. Atrás há a proteção. Adiante está a terra prometida. É adiante. Então, se há alguma coisa que precisa ser consertado, vale a pena. Mesmo dentro da tempestade, mesmo no meio da tempestade. Tempestade, às vezes, nos ajuda a refletir a porta que deixou aberta, o telhado que não foi parafusado direito, quando aconteceu comigo, várias outras coisas. Puxa vida, eu esqueci, mas quando eu sair dessa tempestade, é a primeira coisa que eu vou fazer. Esse é o desafio do crente. Não prenda sua mente nos porquê. É preciso substituir as perguntas e as razões. Porque eu tenho razão, você não tem. Não, mas quem tem razão sou eu, que sou mais velho. É preciso substituir as razões e as perguntas, mais uma vez, pela alimentação da palavra e da oração. É assim que nós vamos passar por essa situação. É assim que esse ano se inicia, sem saber o que vai acontecer no final. Mas uma coisa eu e você tem nesta manhã, que o Senhor está conosco no meio da tempestade. Terceira coisa, aceite perder algo no meio da tempestade. Toda tempestade e crise vai fazer-nos perder alguma coisa. Isso nós temos que ter em mente. Por isso que é melhor evitar entrar na tempestade. Por isso que é melhor pensar, dormir sobre o assunto, não estar em ira, para que não venha entrar na tempestade. Mas se entrar na tempestade, tenta consertar as coisas o mais rápido possível e comece a se preparar para perder algo. E você e eu vai ter que fazer uma escolha. O que devo perder? O que devo abrir mão? A palavra de Deus vai nos dizer dos embaraços. É preciso escolher o que perder. Coisas são recuperáveis. Aqueles tripulantes começaram a deitar coisas do barco, valiosíssimas, que nem deles eram, mas estavam causando problema, estava causando peso. Eles não chegariam a lugar nenhum, já estavam perdidos. Mas essa aqui é uma compra de alguém que está no meu barco, e se ela continuar aqui, eu vou morrer com ela. Fora. Estejamos dispostos a perder alguma coisa. Mas o mais importante é não perder a vida. As coisas são recuperáveis, a vida não. A vida é só uma e ela tem que ser vivida na presença de Deus. E a mais importante para mim e para você não é um carro, não é uma casa, não é um terreno, não é um prédio, não é dinheiro no banco. É a vida do meu pai, do meu filho, da minha esposa, a minha, porque é sobre ela que eu encontrarei o meu Deus. É sobre essa vida que Ele nos deu que nós vamos viver a eternidade. Então não vale a pena ficar segurando coisas e deixar que as pessoas se vão. Provérbios 11:30 vai dizer: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha uma alma é sábio. O mundo vai dizer que o sábio é aquele que está cheio de troféus, conhecimento.
Mas a palavra de Deus vai dizer assim: Paulo, João, Pedro, Manuel, Maria, quer ser sábio? Ganhe uma alma, proteja uma vida. Ganhe uma vida, traga uma vida para a minha presença. Essa é a sabedoria que Deus requer de cada um de nós. E já estou caminhando para o final. Mais uma vez, verso 23 vai dizer assim para nós: porque esta noite o anjo de Deus, quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia. Essa noite, no momento da oração de Paulo, enquanto uns estavam preocupados ou outra coisa, e talvez nós não achamos, e não está registrado aqui, mas podemos pensar, ele não estava ajoelhado pela batida do vento, se ele estava ajoelhado, se ele estava deitado, descansando, ou até mesmo jogando coisas que estavam no barco. No momento ele estava orando. Olha só a alegria que o crente tem, independente das consequências. Mesmo estando de cabeça para baixo, o nosso pensamento tem o poder dado por Jesus Cristo de falar com o Pai através de Jesus. Essa é a liberdade que nós temos. Então há sempre tempo para a mudança, há sempre tempo para o arrependimento, há sempre tempo para não ir, para ficar parado ou para avançar, porque está aqui dentro da minha mente, do meu coração, quando eu falo com o meu Pai. Pode até dizer, eu não consigo, você tem mais intimidade ou menos intimidade. É por isso, mais uma vez, que a igreja está aqui para ajudar cada um de nós se achegarmos cada vez mais perto do Senhor Jesus. Um irmão ajuda o outro. Os testemunhos faz com que o meu irmão aumente a fé, aumente a intimidade. Então há um processo, está no meio da igreja, está sobre a nossa vida. O anjo, olha que interessante, não parou a tempestade. E muitas das vezes, eu quero que Deus fale comigo, porque Ele vai resolver tudo. Não, se eu ouvir a voz de Deus hoje nesse culto, meu problema acabou. Paulo está dizendo para nós que o anjo só trouxe aquilo que ia acontecer. E às vezes a gente exige algo de Deus e pode ter certeza, irmãos, muita gente fica triste com Deus, porque não resolveu o problema na hora. Eu estou encontrando várias pessoas tristes com Deus, ao redor do mundo. Nosso ministério está sempre no telefone, aconselhamento. Estou triste. Não, eu amo a Deus, sirvo a Deus, mas Ele podia ter sarado. Ele podia ter livrado a minha mãe do câncer. Ele podia ter tirado meu pai do hospital. Ele podia. Mas nós entendemos que o Senhor é Deus do vento, do mar, da terra e do ar. E Ele também é o nosso Deus. Ele faz o que lhe apraz. Mas faz de Deus um Deus ruim? Não, um Deus justo. Porque eu e você podemos pensar na nossa alegria só na terra. Ele está esperando-nos para a eternidade. Então aquilo que o inimigo e a terra nos tira, Ele nos dará na eternidade. Essa é a promessa: estarás comigo no paraíso. Lá não vai faltar nada, lá não vai ter doença. A única preocupação minha e sua é cuidar de vidas, não ficar se apegando a coisas materiais. Esse é o grande chamamento da igreja nesses últimos tempos. Não dá para ficar dormindo, não dá para ficar com os braços cruzados. Se eu não estou na frente, eu estou orando. Se eu não estou orando, eu estou ajudando. Há um movimento na família, na igreja. É preciso se envolver. Levanta.
Isso fala conosco. Mas eu não sou capaz, não há problema. Deus também capacita. E aqueles que têm capacidade, melhor ainda, Deus vai colocar mais capacidade para ir mais longe ainda. Foi assim que aconteceu com Paulo. Então nós precisamos entender que o anjo não parou a tempestade, ele só trouxe o que ia acontecer. Olha, fica tranquilo, você precisa se apresentar lá. Agora, o navio, coisas materiais vão se perder. É a crise. Mas sua vida e a de todos os tripulantes, eram 270 pessoas naquele barco. Nenhum morreu no naufrágio. Mais 2 detalhes que eu observo aqui. Paulo, ele ouve e viu o anjo fala com ele. Paulo, aprove que você se apresente, o navio vai se perder, mas todas as vidas será salva. E o anjo vai. E Paulo vai perceber que os marinheiros estavam se preparando para fugir. E Paulo fala assim: olha, não fujam, não saiam às escondidas, não pulem do barco, porque senão vocês não vão sobreviver. E falou também para o centurião: se eles forem, nós não sobreviveremos. Interessante isso, né? Porque parece que quando a coisa fica complicada, você saindo do barco, você se salva. Paulo está dizendo aqui que quem ia fugir eram os marinheiros. E nós temos aqui uma irmã, por sinal eu gosto muito da irmã Anabela, e ela trabalha como aeromoça. Você imagina na hora da dificuldade, ela dizer assim: olha, fui. Quem é que vai te ajudar a colocar a máscara? Quem é que vai auxiliar com as coisas e as proteções? Era exatamente isso que Paulo estava prevendo. Ele escuta algo dos céus, mas não descarta o trabalho humano. Todos nós temos responsabilidade na casa do Pai. Todos nós. É muito fácil sair, é muito fácil fugir, porque está todo mundo desesperado. E ali estava claro que, para eles, mesmo Paulo falando, vai morrer todo mundo. Irmãos, você não sabe fazer tudo sozinho. Eu estou a falar para mim também. Nós não sabemos fazer tudo sozinho. E o conselho é: não faça tudo sozinho. Esteja em família, esteja compartilhando. Mesmo que você esteja chorando, não chore sozinho. Há uma família que se preocupa com você. Nós temos notícias de que vai e pode acontecer qualquer coisa, fechando novamente o que for necessário. Se você não pode ver as famílias, se você não pode se locomover, não esteja sozinho. Pega no telefone. Ouve a mensagem que está sendo pregada através da internet. Você não está sozinho. Se o desespero bater no seu coração, liga, pede oração, busque a Deus, busque a família que está à sua disposição, para que juntos possamos passar nessa tempestade. Com tudo isso, nós lendo e vendo e observando tantos exemplos que passam por aqui, Paulo sai daquela situação e todos chegam até Creta. Alguns milagres que aconteceram durante esse tempo, nenhuma alma se perdeu. Está percebendo como no meio da tempestade também tem milagre e às vezes a gente não percebe? Nenhuma alma se perdeu. Por quê? Porque o Senhor falou. Não foi o jornalista, não foi o presidente, não foi o delegado, foi o Senhor que falou. E nós temos esse privilégio, que o Senhor tem falado ao seu coração. Essa é a nossa força, a nossa confiança. Nenhuma alma se perdeu. Todos chegaram à ilha
nadando e se agarrando em madeiras. Quem não sabe nadar, se agarra em madeiras. Todos chegaram. Eles precisaram de instrução, precisaram de cuidado. O navio está se afogando. Você sabe nadar? Não. Então tem aqui uma madeira. Força. Sabe nadar? Então tá bom. Saem. Por quê? Porque há uma organização, há um cuidado. Na casa do Senhor vai haver sempre organização. Posso eu não estar de acordo, mas o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor é um Deus claro. Ele sabe o que quer, Ele sabe para onde está nos levando. Temos é que matar o eu cada vez mais. Os marinheiros não mataram, porque era da época, olha, o navio vai afundar, nós temos que matar os prisioneiros. E aí Júlio, aquele que não deu ouvido a Paulo, disse assim, não vale a pena, nós já estamos correndo perigo de vida todos, a situação é grave. E ele então convence a não fazer isso. É um milagre. Vai haver sempre alguém intercedendo pela sua vida. Vai haver sempre alguém orando por você. Não esqueça, enquanto você está na igreja, quando perceber que o irmão não veio, a irmã não veio, puxa vida, aquele irmão não veio, preciso orar por ele, preciso saber aonde ele está. Tem sempre alguém orando por você. Essa é a alegria do Senhor. Também é um milagre. Chegaram à ilha, nada mais, nada menos, e os adolescentes sabem muito bem quando assistem filmes de bárbaros, o que acontece quando você chega numa ilha que há só bárbaros, pessoas sem leis, sem justiça. Eles chegaram lá e vai dizer assim que eles foram muito bem cuidados. Aleluia. Uma coisa eu digo nesta manhã, não interessa aonde nós vamos aterrissar em 2021, aonde for, seremos muito bem cuidados pela providência do nosso Deus, que é o nosso Deus de confiança. Paulo é picado, e eu paro aqui, já não vou mais adiante, pela serpente. E ele chacoalha a serpente e deita ao fogo. E aqui dá uma outra pregação, e vai ficar para uma próxima vez. E o que nós precisamos perceber é que o Deus do propósito está sempre conosco no meio do propósito. Sempre nos auxiliando. Agora, o que ele precisa é de homens e mulheres, verdadeiros adoradores, que no meio das consequências, no meio das tempestades, estão sempre cantando. A irmã disse, a alegria às vezes é difícil, mas você já experimentou cantar um hino chorando? Parece que não sai palavras, mas a intensidade desse hino te derruba lágrimas, e a palavra vai dizer que neste momento que você quer e não tem palavras, o Espírito Santo é que faz essa oração por você. Essa é a segurança da igreja. Nada, não precisamos temer. Paulo vai dizer, portanto, ó varões, portanto, ó igreja de Cristo Jesus, tende bom ânimo. Irmão, estou com dor de cabeça, mas eu estou confiante. Eu estou no hospital, estou confiante. Acabaram de descobrir um câncer, eu estou confiante. O meu pai está indo para... Eu estou confiante. Estou em ânimo. Porque Deus prometeu que estará conosco todos os dias. Paulo diz assim, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus. Ele crê pelos outros. Aqueles lá não criam. Quem crê em Deus é Paulo. Que há de acontecer assim como me foi dito. Aleluia. Mais uma vez, volto a lembrar.
O que foi dito ao seu coração? Lembra disso. Há promessas na palavra de Deus para mim e para você. Enquanto estivermos aqui, há promessa para mim e para você, para a nossa família. Está no meio da tempestade? Peça ajuda. Ora, se alimentam. Cuidado com os embaraços. Porque independente do que aconteça, nós sairemos do outro lado. Se fizermos e estivermos na confiança do Senhor. Aí eu lembro do hino. Senhor, ó Senhor, a Ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, Teu nome louvar. De novo. Senhor, ó Senhor, a Ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, Teu nome louvar. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, faz-nos, Senhor, entender essa situação, o propósito que o Senhor nos coloca, para entendermos, Senhor, todo o processo e confiando na Tua palavra, na Tua promessa. Faz-nos lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado no coração de cada um, no coração da Sua igreja. Faz-nos, Senhor, estar cada vez mais unidos na Tua palavra, no Teu amor, no relacionamento contigo. Estarmos mais familiarizados com o nosso quarto, na oração, na madrugada, nos sentimentos para uns, para com os outros. Se percebemos algo, Senhor, no nosso coração que magoou alguém, ou que há necessidade de consertar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós não podemos estar no meio desta tempestade com falhas. E eu te peço, Senhor, ministra ao nosso coração durante essa semana. Ministra, Senhor, porque muitas são as notícias, tanto boas como as ruins, mas o Senhor em todas elas tem segurado em nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, cada irmão que está longe agora, através da internet, aqueles, ó Pai, que já estão no hospital, aqueles que estão contaminados, aqueles que estão, Senhor, saindo desta contaminação, o Senhor tem segurado as mãos de cada um. Aqueles que estão, Senhor, o Senhor tem sustentado, segurado. Aqueles que não têm, Senhor, o Senhor tem protegido, e todos nós sairemos, tanto com o milagre de não ter, quanto um milagre de sair sobre essa situação. Continua segurando, Pai, em Tuas mãos poderosas, cada casal, cada criança, cada bebê, ó Pai, e a Tua obra, Senhor, que cada um de nós possamos avançar, baseado nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor falou. Nós te agradecemos e pedimos mais uma vez, por todos os doentes, esteja com eles, curando, trazendo o Senhor de volta ao Pai, ao estado, à saúde. Nosso querido irmão Miranda, Senhor, que está tendo dificuldade, continua restaurando a sua saúde, também outros irmãos. Vemos, Senhor, que o Senhor está fazendo, no meio disso tudo, no meio da tempestade, havendo sempre um milagre. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para ver o tanto de anjo, o tanto de alegria, o tanto de família, o tanto de irmãos e irmãs que estão conosco nesta caminhada para o céu. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigado.